meus amados irmãos, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. E nesse instante eu gostaria de trazer uma breve reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Gostaria que você lesse, abrisse sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Nós iremos ler a partir do verso 11. Iremos ler alguns versos deste capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Beerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor e para ele lhe disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Verso 15 diz: E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu que fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga minha oferta e a ponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que volte. Queridos e amados irmãos, aqui está o relato de um acontecimento de muita perturbação para Israel. Israel estava sendo chicoteado e explorado pelos midianitas durante uma temporada de 7 anos. E diz a palavra de Deus que Israel havia transgredido a lei, havia abandonado o Senhor de sua majestade, havia abandonado aquele que o provedor de Israel. E diz o texto que quando eles estavam em angústia, então aqui estava um jovem senhor. Diz a palavra de Deus que Gideão estava ocupado, estava em um lugar já estratégico, porque ele estava no largar. E lá no largar era um lugar onde se machucava as uvas para fazer vinho. Jamais alguém ia lá porque não era época de vinho. Mas ele estava ali malhando trigo para esconder, para pôr a salvo dos seus inimigos, para conseguir um pouco de alimentação. E diz o texto, quando ele estava desapercebido, mas porém trabalhando, resgatando algum pouco de trigo. De repente, diz o texto que o anjo do Senhor, louvado seja Deus, apareceu a Gideão. E disse a Gideão: Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. Diz o texto que Gideão, quando escuta esta palavra, esta frase, e ele diz como o Senhor é conosco, diante de uma situação como esta, diante desses acontecimentos tão terríveis, diz a palavra do nosso Deus: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito das suas promessas, das suas maravilhas que o Senhor havia feito, tirado o povo de Israel do Egito. Só que Israel agora havia abandonado Deus. E a palavra do nosso Deus diz: se nunca me deixares, eu nunca te deixarei. A palavra de Deus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas a palavra de Deus diz para os nossos corações: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui estava Gideão tentando salvar um pouco de alimento para a sua família. Mas agora, diante desta aparição tremenda, dessa aparição gloriosa, o próprio Senhor aparece e diz a ele que estava com ele, que era com ele nessa peleja, que ele não estava só e que ele deveria ir à batalha. Mas com que ir à batalha, irmãos?
se Israel estava sendo explorado durante esse período. Israel estava sem alimento, sem força, sem arma, e agora Israel se entrega de forma terrível aos seus inimigos. Mas há sempre alguém de atalaia, há sempre alguém na torre de vigia, há sempre alguém intercedendo. Louvado seja o nome de Jesus. E nós louvamos a Deus porque aqui o anjo encontra Gideão. O anjo se assenta debaixo daquele carvalho, daquela árvore, e ali ele observa, certamente ele, antes de falar, ele observou bastante a Gideão, malhando o trigo, resgatando o trigo e preparando aquele trigo. Mas agora o anjo resolve falar e o anjo chega e diz: Gideão, homem valente. Quando somos valentes? Quando não cedemos, quando não nos rendemos aos inimigos, quando somos valentes, quando não abrimos de mão da promessa de Deus, quando acreditamos até o último instante que Deus mandará a providência, que Deus realizará o seu plano em nossas vidas, seja da forma que for, porque Ele é poderoso para fazer isto e muito mais. Diz a palavra do nosso Deus. E nós vemos isso em toda a Bíblia. Todas as Escrituras nos ensinam isto, que Deus é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, ele continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Louvado seja Deus. E aqui, amados irmãos, o anjo chega diante de Gideão e começa a confrontar com ele, ele começa a tentar esquivar-se. E ele responde: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Essa situação desesperadora, que é feita de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Não, o Senhor não desampara. O Senhor nos deixa quando nós demos as costas para Ele, mas Ele nunca desamparou. E nós louvamos a Deus que aqui diz a palavra do nosso Deus no verso 14, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Queridos e amados irmãos, esta palavra gloriosa, maravilhosa. E ele disse: Senhor, com que livraria Israel? Ele agora se refere. Ele diz ao Senhor: Senhor, não estás vendo que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai? Queridos e amados irmãos, Deus, quando quer agir, Ele não precisa de coisas grandes, coisas espetaculares, porque Ele é o Senhor que faz maravilha. Maravilha é Ele que faz, e nós cremos nisso e podemos desfrutar da sua promessa, da sua palavra. Deus não estava preocupado quantas armas tinha, Deus não estava preocupado quantas bombas tinha, Deus não estava preocupado com o que Gideão tinha em casa, Deus não estava preocupado se Gideão era o mais rico da sua família ou o maior da sua família. Ele estava preocupado se o seu coração estava desprovido de tudo isto, mas estava confiante nele. E nós vemos aqui, e ele diz: você vai. E você vai livrar Israel como se fosse um só homem. Louvado seja Deus. Irmãos, afinal de contas, 7 anos de sofrimento, 7 anos de exploração, 7 anos de choro, de angústia. Mas aquele chega e diz: com que livraria Israel? Talvez Gideão agora só só estivesse disposto aí se tivesse armas. O Senhor diz: eu vou contigo, eu sou contigo, eu estou contigo. Porque, queridos e amados irmãos, quando nós vemos esta palavra gloriosa do nosso Deus, e aqui o anjo, ele diz: e tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que fala comigo. Até então Gideão estava diante de uma visão, de uma situação que ele não tinha certeza quem seria. Mas agora ele diz que está diante de, já que tu estás diante de, já que és tu que estás diante de mim, dai-me um sinal. Eu te rogo. O que Gideão havia colhido, havia resgatado ali de trigo, ele estava disposto, e agora ele diz: dá-me um sinal, rogo-te que não saia daqui, não se aparte daqui, até que eu volte. Aleluia, aleluia, glória a Deus, até que eu volte e traga a minha oferta.
Meus amados irmãos, Gideão antes havia se apresentado com uma família mais pobre, como menor na casa de seu pai, mas agora Gideão tem uma oferta para dar algo, a alguém especial. E ele pede, ele roga, ele insiste, ele diz: não se aparte, até que eu volte. E diz a palavra de Deus que Gideão entra e prepara um cabrito cevado, e prepara um bolo de pão sem fermento, com aquela própria farinha, certamente. E diz o texto que ele agora traz o cabrito pronto e o bolo de pão asmo, e o bolo de asmo de uma efa de farinha. A carne põe no cesto e o caldo põe na panela e trouxe até debaixo do carvalho e apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmo, põe sobre esta penha e derrama-os por cima o caldo, e assim o fez. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmo. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Agora Gideão não tinha mais incerteza, agora Gideão não tinha dúvida que ele estava diante do grande Deus. E agora algo tremendo toma conta de Gideão, do seu coração. E ele diz: eu vou morrer, eu vi o Senhor. E ele sabia que quem visse o Senhor morreria. Ah, meus amados irmãos, mas a palavra do nosso Deus diz, no verso 22, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor disse a Gideão: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Que coisa gloriosa, que coisa extraordinária. O Senhor chega para o Gideão e diz: você não vai morrer, você vai ser uma ferramenta que eu vou usar contra os midianitas e a favor do meu povo Israel. Deus quer nos usar de forma extraordinária nesses últimos dias para o louvor da sua glória, de forma gloriosa e maravilhosa. E temos que ter convicção disto, que é o chamado de Deus, a ordem de Deus, a presença de Deus, a visita de Deus, e nós precisamos estar disponível para Ele. E temos em nossas mãos uma oferta de gratidão, de louvor, de obediência à sua palavra. E aqui Gideão, ele diz: irmãos, vou morrer, eu vi o Senhor. Ele não tinha dúvida que era o Senhor, mas o Senhor diz a ele: tenha calma, não vai morrer. Você vai ser uma arma afiada na minha mão. Eu vou lhe usar como uma arma poderosa para destruir. Louvado seja Deus, os midianitas que têm machucado o meu povo, têm humilhado o meu povo, têm saqueado os seus bens durante esse tempo todo, porque o meu povo havia saído da presença. Deus agora traz através de Gideão. Deus quer resgatar o povo, Deus quer trazer o seu povo para junto, para uma adoração sincera. Diante, irmãos queridos, dessa situação que passa o mundo inteiro, nós vemos tantas palavras, mas nós podemos recorrer unicamente à palavra de Deus, que nos dá essa sustância, nos dá essa segurança que Deus está conosco. Aconteça o que acontecer com cada um de nós, mas nós precisamos acreditar num Deus que é fiel, poderoso e nunca nos desamparará. Foi assim com Gideão, foi assim com Israel em várias vezes, de várias maneiras. Mas o Senhor não desampara quem Ele busca, de forma nenhuma. E nós precisamos confiar em Deus, buscar nele, porque venha o que vier, o Senhor está conosco. Louvado seja Deus. O Senhor diz isso na sua palavra, quando nós vemos ali em Simeão, lá em Lucas, quando Simeão estava já idoso, indo ao templo, tal, preocupado com Israel, preocupado com essa nação, preocupado o que fazer, como vai ser e o que será daqui para frente. Diz a palavra do nosso Deus que o anjo do Senhor aparece e diz a Simeão: você não vai morrer enquanto não vê o meu presente. Aleluia. Você não vai partir enquanto não vê com seus próprios olhos o que eu tenho preparado para Israel. E diz o texto que quando
Os pais trouxeram o menino Jesus para fazer conforme a lei determinava. Simeão toma o menino Jesus nas mãos dos seus braços e diz: Pai, aleluia, glória a Deus. Agora eu posso partir. Despede o teu servo em paz, porque os meus olhos estão diante da redenção de Israel. Os meus olhos estão diante da tua promessa. Os meus olhos estão diante daquele que vai fazer valer, vai restaurar Israel para a glória do teu nome. E aqui nós vemos Gideão. Gideão estava com a família perecendo, todo Israel estava desgarrado, todo Israel estava perdendo as lutas, as lavouras eram saqueadas, era destruída pelos animais dos midianitas. Mas o Senhor veio até o carvalho, sentou-se e disse que poderia fazer milagre. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, aqui está uma situação gloriosa, maravilhosa, restauradora. Deus faz isto e muito mais para o louvor da sua glória. E que Ele, nesse instante, abençoe a cada coração, trazendo alegria, segurança, a certeza que Ele está presente conosco. Em nome de Jesus. Amém.